Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da live. Vamos deixando a aguinha já preparada aí para receber os fluidos necessários do tratamento. Vamos desligando o celular, que ele atrapalha o tratamento de cada um, tá? As vibrações, né? E o barulho do celular atrapalha. Vamos tentar chegar um pouquinho mais cedo, já ir se ambientando com as vibrações da casa, já vão se acalmando e se preparando também para o tratamento. Nós temos a assistência fraterna, que acontece, então o pessoal é atendido aqui na nossa casa, é pedido lá quem vai ser atendido, né? Então tem que pedir antes para passar pela entrevista, aí vão passando aos pouquinhos, porque não dá para ser todo mundo, né? Senão não tem condições, nós temos poucos entrevistadores. Evitar o álcool, o fumo, as carnes vermelhas, antes de ir para a nossa casa, porque são coisas pesadas, atrapalham o tratamento de vocês. Então, evitem, tá? Coisas leves, alimentação leve. A palestra é muito importante, é a primeira parte do tratamento de vocês. Ela vai fazer com que vocês reflitam sobre o que vocês estão ouvindo, vocês vão fazer reflexão nessa hora, vocês vão ficar pensando o que eu fiz de bom, o que eu preciso melhorar, o que eu estou fazendo da minha vida. Então é muito importante a palestra. A primeira parte do tratamento. Depois a segunda parte é lá na sala da Madre Teresa, tá? Que é o passe. E na hora que vocês entram, vocês já estão sendo tratados, já estão sendo preparados para a palestra, para a salinha da Madre Teresa, tá bom? A nossa casa, ela vive de doações, a gente sempre fala isso. Então, a única forma da gente sobreviver é realmente com as doações. Então, tudo que vocês puderem oferecer para a nossa casa, a gente aproveita. No bazar e também quando a gente tem os eventos aqui na casa. Nós temos a caixinha de vibração, lá vocês podem colocar o nome das pessoas que vocês têm mais dificuldade de lidar. Então, aquele chefe, aquela pessoa difícil no seu lar, aquele filho que dá mais trabalho, coloca o nome na caixinha de vibração. Aquela pessoa que desencarnou faz pouco tempo, coloca o nome e deixa lá na caixinha de vibração, tá bom? Aos pouquinhos, eles vão se melhorando, vocês vão vendo que vocês vão ficando mais em paz, que tudo vai se acalmando. Nossa casa tem cursos, os cursos eles são importantes, eles vão esclarecendo vocês. A palestra é só uma parte do esclarecimento. Os cursos, eles vão aprofundando o conhecimento. Então, tem vários cursos, eles são cursos online, que vão trazendo bastante conhecimento para vocês e tirando as dúvidas, né? O mais importante é tirar as dúvidas. Então, para saber sobre os cursos, lá na frente o pessoal pode passar todo esse conhecimento. O silêncio é importante durante a palestra, por isso que a gente fala do celular, das conversas que não pode, né? Que atrapalha. Quando terminar o tratamento lá, eles dão um copinho com água fluidificada. Cada um vai receber um copinho e essa água tem um gostinho diferente para cada um. Então, vai ter amargo, outro vai ter docinho. E ela vai falar, minha docinha, minha amarga, e é mesmo. Porque para cada um vai ter um tratamento diferente, tá? Nessa água. Nós temos o folhetinho do Evangelho no Lar, para quem não sabe. Então, lá na frente a gente entrega. Quem não conseguir fazer, a gente também explica. O Evangelho do Lar é uma proteção da casa de vocês, tá bom? Além de ser uma proteção, também é uma forma de caridade, porque você também vai estar esclarecendo os espíritos que vão lá. Então, são duas coisas, proteção do solar e caridade também. E um aprendizado para vocês. Nós temos as lives que acontecem na terça-noite, na quinta-noite, na sexta-tarde e domingo de manhã, tá? No Facebook e agora está no Instagram, né? YouTube. YouTube. Ó, chique. Estão ficando chique, né? Olha, coisa. Então, e a nossa casa também, ela também tem a evangelização infantil, que acontece no sábado de manhã, tá? Então, as crianças, ele participa da evangelização infantil no sábado de manhã.
Então, nós temos não só as crianças, mas os jovens também, tá? Então, se vocês quiserem trazer as crianças e os jovens, é sábado de manhã, tá bom? Então, te agradecemos pela vinda de vocês e vamos continuar o tratamento. É assim, vamos agora fechando os nossos olhos, nos preparando, pedindo ao Pai, licença, Jesus, a todos os mentores da casa, a todos os mentores da terça-feira, que envolva cada um em muito amor, muito carinho, muita tranquilidade, muita serenidade, paz. E vamos envolvendo também a Ana Paula, que vai fazer a palestra de hoje, com muito carinho, com muita serenidade. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos dar início a... Eu não gosto de chamar de palestra, porque para mim é uma conversa, né, gente? É só um pouquinho que a gente conversa aqui, né? A lição de hoje é a lição 138 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico, ditado por Emmanuel. E o tema é ordem. Mas não é dar ordem para as pessoas, não. Por mais que a gente goste muito. Eu adoro, não sei vocês. É ordem nas nossas atitudes, ordem nas coisas que a gente faz, ordem nos nossos estudos e principalmente aqui, Emmanuel quer ressaltar para a gente ordem dos nossos dons. Os nossos dons nós temos, mas a gente não pode sair utilizando de forma desorganizada. Mas porque também ele fala aqui, inclusive, da mediunidade. Então, a gente não pode sair usando mediunidade de uma forma desorganizada, sem estudar, sem entender, sem compreender. Mas a gente não vai levar o tema muito para isso. A gente vai se basear aqui nos exemplos que ele traz para a gente. E essa lição está baseada também no capítulo 14, versículo 40 da primeira carta de Paulo para os Coríntios, onde ele fala, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então é sobre isso. A gente tem que fazer as coisas de uma forma organizada, uma forma decente e com ordem. Aí ele diz assim, né? Todos os êxitos da ciência humana se verifica na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina em todas as esferas da criação. O que é isso? Ele quer dizer o seguinte, que tudo que a ciência explica, que tudo que a gente hoje tem conhecimento, claro que lá atrás não tinha esse conhecimento, né? Que o Paulo leva para os Coríntios. Mas ele trazendo para as épocas de hoje, ele quer dizer assim, se a gente sabe a previsão do tempo, é porque alguém foi lá, estudou a meteorologia, né? Para poder falar pra gente que, apesar que diz que hoje ia ser um frio danado, né? Ainda bem que não foi. Eu vi um monte de gente saindo logo cedo, empesteada de roupa. Mas por quê? Porque existe uma ordem cronológica na natureza. A ciência só consegue prever as coisas porque existe uma ordem cronológica para as coisas. E, consequentemente, na nossa vida, a gente também precisa de uma ordem cronológica para as nossas coisas. Se a gente quiser fazer tudo de forma desorganizada, uma hora vai dar ruim, né? Então, ele fala da astronomia, que também, com antecedência, prevê fenômenos, que nem a gente, vai ter o fenômeno da Lua, tudo isso baseado numa lei de criação do universo. A medicina só conseguiu evoluir, porque pensa lá atrás. Diz minha mãe, que na época dela, Dona Cida, conta pra mim se é verdade. E não tinha ultrassom, né? O médico disse que colocava um cone na barriga para escutar se o bebê, né, estava vivo. Hoje a gente consegue ver se parece que a mãe é culpada. E não sabia o sexo também. E também não sabia o sexo, né, Dona Cida? Porque só um conezinho, né? Então, o meu ultrassom, que nem era tão novo, né? Minha filha tem 22. O médico olhou e falou assim, ela tem o nariz da mãe. Só que o meu nariz de batata do pai dela é fino, né? Muita sacanagem, mas tudo bem. Então, assim, tudo isso com a evolução dos tempos, a gente chega na tecnologia de hoje. E ainda tem muita tecnologia vindo, porque todo dia aparece uma coisa nova, né? A forma de plantar, o cultivo,
a obra divina se engrena em princípios de harmonia. Né? Ele fala que na natureza tudo é harmonioso. Não cai uma folha sem que seja, né, programado. E que nós deveríamos refletir isso também para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento e para a nossa melhoria. Claro que não é tão simples assim, né? Mas a gente tenta. Aí ele fala para que nós nos abstenhamos de tumultuar as construções do espírito, com a desculpa de exaltar a caridade ou com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Tumultuar o espírito. Agitação. Fazer aquilo além do que a gente consegue. Fazer vários projetos e não conseguir realizar. E também não ficar caçando encrenca, né? Porque às vezes a gente caça encrenca. Eu quero fazer tal coisa, eu não precisava de nada daquilo. Exagera, fica nervoso, fica estressado e dá tudo errado. Ele fala que a evolução e o aperfeiçoamento se constituem em realização de todos, atribuindo tarefas a cada um. Cada um de nós nasceu com um dom. Cada um de nós faz melhor alguma coisa. Né? Até em casa. Que nem a dona Cida vira e fala assim, eu cozinho bem. Aí eu digo, eu não. Né? No entanto, se a senhora quiser que eu vou organizar tudo, limpar tudo, depois que a senhora terminar, eu já sou rápida e ágil para isso. E cada um tem o seu dom na sua profissão, às vezes até dentro da mesma profissão, cada um age de uma forma e a gente tem que respeitar, porque cada um tem o seu projeto, cada um nasceu único e isso precisa ser respeitado. A primeira mostra do desígnio da providência, seja onde for, aparece no dever a que somos chamados na construção do bem comum. O que a gente faz com o dom da gente? A gente tem um dom justamente para que a gente possa aplicá-lo para um bem comum. Eu não posso usar um dom para maltratar, para causar um mal. Muito embora existem pessoas que a gente sabe que estão fazendo isso hoje em dia, usando dessa tecnologia para a qual nós estamos agora crescendo, melhorando, ganhando tempo, usando para um lado ruim. A gente viu que na pandemia isso aconteceu, se abusaram. Porém, uma hora vai responder isso. Então, que o nosso dom ele seja utilizado da melhor forma possível para praticar o bem dentro de casa, no nosso trabalho, com os nossos amigos. Não importa o tamanho do dom. É como eu digo, às vezes só de você ouvir uma pessoa que está precisando, você já está dando uma ajuda para aquela pessoa. Então, a gente não precisa procurar grandes dons dentro da gente. Desde que os nossos dons contribuem para aqueles que estão à nossa volta. Então, mas qual foi a minha grande missão no mundo? Pouco importa. O que importa é como eu agi aqui nessa encarnação, neste mundo. Como eu vou voltar? O que eu fiz para aqueles que estão na minha volta? E começa dentro de casa, né? A gente esquece. A gente esquece que essa grande ação começa dentro de casa, porque é dentro de casa que estão as nossas maiores dificuldades, né, Rita? Não, assim. Então, esse carisma, esse dom que Deus deu pra gente, é pra gente aplicar todos os dias nas tarefas que nós fazemos. Não importa o que é, não precisa ser uma coisa específica. E aí ele fala assim, sejamos assim leais ao encargo que nos compete. O que eu estou fazendo em cada lugar que eu estou? Concorda que a Ana, dentro de casa, ela vai agir de uma forma de acordo com as pessoas que ela está. A Ana no trabalho é outra. A Ana na casa do caminho é outra. A Ana andando na rua é outra. Ontem o rapaz falou assim, nossa, mas eu te encontrei, parei na sua frente, falei com você, você nem me viu. Falei, te fiz alguma coisa? Eu falei, não, eu assim, não vi. Mas eu estava na sua frente, mas eu não vi. Eu estava andando na rua, estava prestando atenção em outra. E assim acontece. Então, a gente tem que se atentar se a gente está cumprindo com as nossas tarefas de acordo com o lugar que a gente está. A Ana dentro de casa está fazendo o que ela tem que fazer com a família dela.
A Ana no trabalho está fazendo o que ela tem que fazer com os amigos de trabalho dela. A Ana na rua está respeitando o trânsito, o semáforo para atravessar a rua, de vez em quando. Para atravessar a rua. Tá respeitando o colega dentro do transporte público, no ônibus, no metrô. Está dirigindo, respeitando a faixa do outro, sem ficar xingando, sem ficar mal-humorada. Cada momento, cada lugar que a gente está, a gente tem uma tarefa. E em cada uma dessas tarefas, a gente tem que ver como a gente está agindo. Isso é o encargo que nos compete, como seguidores do Cristo, porque a gente não está aqui à toa, reunido numa terça-feira, às 8h15 da noite, num friozinho lá fora, se não for por um propósito de um bem comum, de nos melhorar, de sermos melhores como pessoas. Porque eu acho que melhorei um bocadinho, pelo menos, desde quando que eu comecei a vir. É esse projeto, é essa coisa de modificar, nem que seja uma coisinha por dia, que seja por semana, esse melhoramento é que faz com que nós possamos crescer, evoluir e nos melhorar. E seguir esse encargo, que para quando a gente for, a dívida está menor, né? Aí ele termina dizendo assim, né? Qualquer engenho para atender com segurança pede ordem. E a ordem solicita se afirme cada peça em seu justo lugar. Se cada pecinha não estiver encaixadinha, não vai funcionar. Assim como se nós não estudarmos, se nós não aprendermos, se nós não evoluirmos, né? A gente apanha da tecnologia? Eu apanho, sou bem honesta. Eu não acompanhei esses últimos 3 anos a rapidez que tudo mudou. Eu até estava vindo bem, mas agora avançou muito. Agora, quer mudar com esse, que praticamente não serve o telefone na mão? Claro que não, bem mais fácil. Não é? Então, a gente tem que aprender, a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer. E a gente não pode ficar parado. Então, Emmanuel vem, olha só, é um livro de mais de 50 anos, né? Mas que a gente percebe que já tinha assim, essa visão. Diferente daquela visão do Paulo, que está lá na carta para Coríntios, que estava alertando eles para uma época em que as pregações levavam eles para um outro caminho, e ele estava falando da importância da ordem nas pregações dos ensinamentos do Cristo, para que seja feito de forma clara, para que as pessoas entendam. E para a ordem da nossa vida de hoje. A nossa vida de hoje está precisando realmente de uma ordem, né? Porque todo mundo te tira da sua organização o tempo todo. Eu falo assim, né? Eu gosto muito de organizar tudo. Ah, porque amanhã eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Na outro dia, tá uma agenda, porque eu sou daquela época que a gente não estava na agenda. E aí eu ia ticando o que eu tinha feito. Só que agora você vai lá, monta seu programa, seu cronograma, de repente alguém te liga, pede outra coisa, aí você sai daquela ordem, aí você perde o seu foco. Então, a gente está muito adepto à desorganização das pessoas, porque o bendito celular, a mensagem do WhatsApp, a mudança no trabalho, né? Você tem um projeto, não, mas amanhã, tal hora, vai ter tal reunião, e muda tudo. Então, é muito importante esse foco na ordem. É um tema, hoje, que se enquadra muito bem para a rotina que estamos tendo hoje. E aí, ele fala assim também, para que a gente evite as tentações que nos fazem sair da ordem, né? O que são essas tentações? Justamente essas coisas que vão tirando, que vão aparecendo no nosso cotidiano, às vezes irritam a gente, aí a gente fica nervoso, fala assim, poxa, mas eu não fiz nada do que eu programei, parece que eu não fiz nada o dia inteiro, nada rendeu, nada aconteceu. Na verdade, você fez. Mas como você foi fazendo picadinho que foram te pedindo e não estava naquela seu cronograma, você fala, nossa, eu não fiz nada. Fez um monte de coisa, muito mais do que aquilo. Porém, então, que a gente não se irrite com isso. Não vai acontecer, não vai ter jeito. E isso não pode fazer com que nós fiquemos nervosos, né, com essas coisas. Aí ele fala de amor e temor, né? Cultivar o amor de Deus e ao próximo.
e o temor a ele são fundamentais para a evolução espiritual. Ou seja, amar as pessoas, tentar demonstrar amor, trocar aquela explosão, às vezes, que vem, por não falar mais baixo. A pessoa está gritando, você começa a falar mais baixo. Quando você assusta, ela já parou de gritar, porque ela está escutando. Aí ela vai ter que parar de gritar e parar para ouvir. E aí, com isso, a gente vai tentando ir transformando as coisas. É bem difícil. Mas é na hora da raiva, né? A gente... Mas bem, né? Manter a nossa fé nas nossas obras, nos nossos projetos, acreditar que a gente consegue, que a gente vai alcançar. Porque a gente veio aqui para sofrer, para perder, para... Deus não quer isso da gente. Às vezes as pessoas falam, Deus castiga, porque a gente cresceu ouvindo isso, né, dona Cida, mamãezinha? Uhum. Se você fizer isso quando é pequenininho, papai do céu vai ficar bravo. Aí quando você cresce, Deus castiga. E dali a pouco você já está achando que tudo que você faz de errado, mas Deus vai vir aqui apontar o dedo. Então assim, nós já viemos de uma criação antiga que nos culpava o tempo todo. Se você tirasse o chinelo e andasse descalço, que não podia, Deus vai castigar. Papai do céu. Então assim, já veio, hoje em dia as pessoas já não estão com essa criação tão rigorosa. Mas já é uma coisa mais pesada. Ai, Deus está vendo, Deus não gosta. Que Deus é esse que odeia, que castiga, que perturba? Que é isso? Não é? Mas por quê? Porque tinha-se muitos filhos, tinha que dar conta, então tinha que pôr a culpa em alguém, né? Vamos combinar, né? Sacanagem. Bem antológico. Bem no dedinho na ferida, né? Então, assim, hoje a gente já está num patamar diferente desse castigo. Então, a gente tem condições de entendimento suficiente hoje para saber que não é Deus que vai castigar a gente, é a nossa consciência. Porque a gente sabe o que a gente faz, né? Lá no fundinho a gente sabe onde que errou, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe como tem que agir. A gente tem uma organização da vida da gente. Nós já somos todos adultos aqui. Com exceção do pequenininho que participa no sábado também. Mas nós sabemos os nossos compromissos. Nós sabemos as coisas que nós precisamos fazer. O caminho a ser seguido. Porque se a gente buscar lá dentro do nosso coraçãozinho, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, essa ordem cronológica serve justamente para isso, para que a gente possa desencarnar um pouquinho mais leve, né? E aí, na próxima, talvez num país, num mundo de regeneração, será? Outro dia eu falei assim, vai todo mundo para um umbral para não morrer. Minha mãe falou, eu não vou. Falou a santa. A santa não vai para o umbral. Por que você está falando que eu vou para o umbral? Eu falei, mas se André Luiz foi para o umbral, você não vai para o umbral? Ela, eu não. Eu falei, tá bom, mãe. Tá bom, você vai primeiro que eu vou primeiro que você, não sei, mas depois alguma hora a gente descobre. Mas uma passadinha pelo umbral todo mundo vai dar, né? E aí, quem sabe, a gente volta no mundo de regeneração e volta melhorzinho, né? Progresso, serviço, né? Progresso busca pela nossa melhoria, nosso estudo, nossa evolução, nosso conhecimento. Todo dia tem coisa nova para aprender, né? Serviço, lição, apela ao serviço ao próximo como forma de glorificar a Deus e alcançar a paz interior. Quando a gente faz uma boa ação, a gente se sente bem, né? Ajudei aquela pessoa, dá uma leveza, né? Bem melhor que quando a gente faz alguma coisa que ofende. Então, são essas palavras que Emmanuel traz pra gente com relação à ordem, à organização, e que a gente sabe que existe, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe como agir, mas a gente acaba esquecendo. Então, ordem não é só aquela ordem que a gente recebe, mas ordem é para a gente olhar para dentro da gente. A ordem das coisas, de como fica mais fácil, de como organizar, de como me melhorar, para que eu possa, cada um de nós, né? Eu digo eu, quando eu digo eu, é vocês com vocês mesmos também, para que a gente possa, né? Evoluir, crescer, se melhorar e ter
uma tranquilidade nas tarefas do nosso cotidiano tão corrido. Essa era as palavras de Emmanuel para a gente hoje, de acordo com o que eu estudei para trazer para a gente. Eu acho que dentro de cada um tem bastante coisa para refletir, porque é um tema bem grandão, né? Não dá para a gente esmiuçar, mas é um tema que, se for parar para analisar, tem muita coisa para pensar. Então, muito obrigada. Eu vou terminar com o pessoal da live e aí depois a gente finaliza para começar o tratamento. Então, o pessoal de casa agora pode pegar sua garrafinha de água. E com isso nós vamos pedindo, né? Vibrando paz, amor, tranquilidade, serenidade, carinho e muita saúde para todas as pessoas que habitam o nosso planeta Terra, para os nossos governantes, para as pessoas com quem nós convivemos no nosso cotidiano, para aquelas pessoas que se encontram nas ruas, necessitadas, passando frio, passando fome, que elas possam ser amparadas, tranquilizadas e que possam receber saúde, amor, carinho, caridade e ajuda. E assim pedimos para os mentores da Casa do Caminho, assim como os mentores da casa de cada pessoa que está assistindo essa live, que possam adentrar a esses lares, fazer uma limpeza, harmonizar, fluidificar as águas e abençoar esses lares com muita paz, com muita alegria, com muita saúde, com muita tranquilidade. E assim agradecemos a todos e desejamos que a nossa semana seja abençoada e tranquila. Muito obrigada. Não, mas eu achava que você não ia nunca mais fazer um sinal para ela.